Boa para nós. Estamos aqui para falar de mais uma vitória do Corinthians. Corinthians venceu o Santa Fé da Colômbia, chegando aí a 6 pontos no seu grupo na Libertadores, né? Venceu bem, sem sofrer perigos. Ontem contra a equipe colombiana. A gente está aqui hoje para falar desse jogo, mas antes eu peço o seu like. Seu like ajuda muito a gente e não leva nem 2 segundos da sua vida. E também peço a sua inscrição, que a gente tá nesse rumo aí para bater 600 inscritos. Estamos aí com 531, então falta pouco, falta 69, né? 69 inscritos para a gente alcançar a marca aí de 600. Siga também a gente no TikTok e no Instagram, que estarão aparecendo aqui no vídeo, né? Aqui no vídeo não, estará na descrição. Esse vídeo não vai ter edição. Nosso TikTok e o nosso Instagram estará na descrição. Bom, bora começar para o vídeo. O Corinthians que entrou em campo com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu, Raniel e André, Breno Bidon e Garro, Kaique e Yuri Alberto. Corinthians que repetiu mais uma vez a escalação desde que o Diniz chegou. Ele repetiu essa escalação nos 3 jogos que ele atuou. Corinthians que não repetiu a escalação desde 2021, então vai aí 5 anos sem repetir a mesma escalação por 3 jogos, né? Contra o Vitória não vai ter como, porque o André e o Mateuzinho irão cumprir expulsão, mas hoje a gente repetiu e deu certo, né? Primeiro tempo não foi tão bom assim, óbvio que o Corinthians teve mais a bola, é uma equipe melhor, mas antes eu quero falar que o Santa Fé, para quem vim comentar aqui no vídeo dizendo tem que ganhar do Santa Fé, óbvio que tem, mas não desmereça, porque o Santa Fé é uma das equipes mais tradicionais da Colômbia, né? Só não é mais tradicional do que o Milionários e o Atlético Nacional, mas é uma equipe bem tradicional. Tem 10 títulos de campeonato colombianos, tem 2 Copas, ganharam a Supercopa da Colômbia agora, então não vai pensando que o Santa Fé é uma equipe pequena, viu? Só porque não é tão conhecida aqui no Brasil. Falei da escalação, né? Os destaques. O principal jogador da partida hoje foi o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que é sempre regular, né? Impressionante como o Gustavo Henrique é regular. Até quando o Corinthians tá muito mal, tá 9 jogos sem vencer, ele consegue ainda jogar sem falhar e consegue ser regular. De longe é o nosso principal zagueiro, né? E o Gabriel Paulista voltou a jogar bem hoje também. Jogou muito bem no derby, hoje jogou bem de novo, então nossa zaga bem postada. Garro mais uma vez, mais uma assistência para Rodrigo Garro. Ele que bateu o escanteio também, que originou o primeiro gol do Raniel, né? E deu assistência para o Gustavo Henrique no segundo. Então, bora lá, né? Já falei da escalação. Corinthians que no primeiro tempo teve mais a posse de bola, dominou mais o jogo, mas não conseguia ser efetivo. Isso é uma coisa que vem acontecendo com a gente já há alguns jogos, né? É herança do Dorival Júnior. Tanto que na parada técnica o Diniz já tentou corrigir ali rápido, né? Depois a parada técnica é ali nos 22 minutos, então ele tentou corrigir rápido, mas não deu certo no primeiro tempo. Então no primeiro tempo o Corinthians não foi bem, poderia ter sido melhor. O Diniz identificou que a equipe estava tentando atacar pelo meio e não estava dando certo, né? Não estava conseguindo assustar o Santa Fé. Então ele disse que era para atacar mais pelas laterais, passou algumas instruções para o Mateuzinho, se não me engano, e para o Breno Bidon, mas mesmo assim o Corinthians no primeiro tempo não conseguiu fazer um bom jogo, mas óbvio que teve a posse de bola, chegou mais porque é a equipe da casa, o Corinthians tinha a obrigação de vencer hoje. Já no segundo tempo, eu gostei da equipe, voltou melhor, né? Marcou o primeiro gol rápido, esse sim agora do Raniel, depois de um escanteio. Os 2 gols foi de bola parada, né? Gol do Raniel, cruzamento do Garro, Gustavo Henrique ajeitou e o Raniel fez um gol importante para ele. Raniel não é um volante que marca muitos gols, mas hoje fez o dele aí, o primeiro gol do Raniel na Libertadores, né? E aí, obviamente, o Santa Fé saiu mais para o jogo, mas não assustou. Por mais que seja uma equipe grande, não é uma equipe boa tecnicamente. Inclusive,
passa por um momento de uma sequência aí sem vitórias, né? Mas isso não é problema nosso, é problema deles. Então tentaram ficar mais com a bola, vieram mais para o nosso campo de ataque, o que é normal, né? E não conseguiram levar perigo. Quem entrou no jogo hoje foi o Alan e o Carrilho, né? Isso um pouco antes do Corinthians fazer o seu segundo gol. Agora sim de Gustavo Henrique, com um passe do Garro. Foi falta, né? O Garro cruzou, o Gustavo Henrique fez de joelho. Um gol meio esquisito, mas que plasticamente foi até bonito. Com isso, o Garro chega à sua terceira vitória no comando de Fernando Diniz e com sua sexta assistência no ano, né? 3 assistências com o Diniz e ao longo do ano 6. E ele é o líder, é o nosso líder de assistência, é o cara que mais deu passes para gol. Lingard entrou aos 81, saiu o Kaique, né? E aos 91, o Gustavo Henrique quase fazia outro gol. O Gustavo Henrique de cabeça, assim, tem poucos jogadores bons igual a ele no futebol brasileiro de cabeça, né? O que ajuda muito é a altura dele, 1,96, e ele quase fazia o terceiro. Então seria 2 gols para um zagueiro e uma assistência, né? Pedro Raul também entrou no jogo, não me lembro no lugar de quem foi, eu acho que foi do Yuri Alberto, mas como sempre não fez muita coisa, até errou um gol lá que não dava para errar, mas para a sorte dele estava impedido. Então foi isso, né? Um jogo que não aconteceu muita coisa. O Corinthians venceu sem levar muito perigo. Agora é o líder do seu grupo com 6 pontos. Hoje joga Penharol e Platense. Temos que torcer para um empate entre os dois, para a nossa situação ficar mais confortável ainda, e vencer o Penharol no próximo jogo aí, na terceira rodada da Libertadores, também em casa. Penharol com a equipe muito tradicional, né? É a maior equipe do Uruguai ao lado do seu rival nacional, e a gente sabe como time uruguai vem jogar aqui no Brasil, né? Aquele jogo de catimba, jogo chato, os caras tentando entrar na nossa mente. E eu espero que a gente vença para ficar mais confortável ainda e que eles se empatem hoje aí, briguem pelo segundo lugar, né? O Corinthians tem que passar nesse grupo e tem que passar em primeiro. Mas antes tem um confronto contra o Vitória no final de semana, que o Corinthians não vai conseguir repetir sua escalação porque o André e o Mateuzinho foram expulsos no derby. Então acho que vai ali Pedro Milan e não sei quem vai colocar no lugar do André. Eu entraria com o Carrijo. Não sei se seria muito arriscado, né? Porque ali, em tese, quem só marca é o Ranieri. Com Charles eu não entraria, mas isso é problema aí do Diniz, né? Não sei. Se o Corinthians quer ter mais a bola, eu entraria com o Carrijo. Mas o Carrijo também é um jogador que não tem muita intensidade. O Corinthians que só tem 11 pontos no Campeonato Brasileiro, campanha até aqui patética, ruim, são 2 vitórias em 11 rodadas. Então a situação está difícil, tem que vencer de todo jeito, Vitória, lá em Salvador, de todo jeito, porque o Cruzeiro já está encostando na gente, tem muitas equipes acima da gente com a mesma pontuação, né, que são 13 pontos, e o Corinthians só está a 1 da zona de rebaixamento, e eu não quero, cara, eu não quero ficar mais uma vez brigando na parte de baixo da tabela. Isso me tira sono, isso me deixa ansioso. E depois tem um confronto contra o Barra, aí depois eu acho que é Libertadores já, não sei, mas a sequência é essa agora, é Vitória e Barra, né? E depois vai ter a Libertadores aí e o Corinthians joga em casa de novo, dessa vez contra o Penharol. Também quero frisar aqui que já foi marcado já o julgamento aí dos jogadores, né? Que o STJD vai passar alguma punição já para sexta, né? Incrivelmente as coisas quando é para jogar o Corinthians acontece bem rápido, né? Outras coisas no futebol brasileiro não, mas quando é com o Corinthians é nitidamente muito mais rápido, né? Teve briga aí no Clássico Mineiro na final, né? Não vi notícia aí de quando vai ser julgamento, não vi quem vai ser punido, né? Possa ser que já tenha acontecido, eu não sei, mas muito provavelmente eu acho que não aconteceu, porque eu não vi nada sobre, né? E os caras continuam jogando normalmente aí. Então, assustador como o Corinthians, as coisas para punir o Corinthians acontecem rápida, né? Já é amanhã, sexta-feira aí, e vamos torcer para que não pegue um gancho muito longo
porque a nossa situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores, né? Na verdade, é uma das piores. Então é isso, acho que já tinha que falar tudo. Teve o caso também do Memphis Depay, né, que o próprio departamento, segundo o pessoal dele, até onde eu sei, parece que ele iria voltar no derby, né? Iria jogar alguns minutos. Pelo menos essa era o que as pessoas no Corinthians esperavam, até onde eu sei. E ele se machucou de novo quando estava na recuperação. Parece que foi o próprio DM do Corinthians. É uma ladainha muito grande, porque o Corinthians não veio a público falar disso até então. E são pessoas ligadas a ele, até onde eu sei, que falaram que isso aconteceu, né? Eu estava vendo o vídeo do Kaká Catalão, então não tem como saber se isso é verdade, mas é certo que ele não voltou ainda, né? O que é bastante estranho. Mas foi o próprio staff do jogador que falou. O Corinthians não veio a público, né? E que o Corinthians venha a público para esclarecer isso, porque se isso realmente aconteceu, o cara se machucou por causa dos profissionais do Corinthians, realmente é mais uma coisa que escancara o amadorismo que a gente tá passando. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal aí para dar aquela fortalecida e bora!